Vamos lá, gente. Retornando aqui. É a segunda parte do vídeo, né? Infelizmente o vídeo travou. Deixa eu lembrar aqui. A gente está falando da visão do, do combate dos neoliberais ao pensamento marxista. Após a segunda revolução industrial, que foi a introdução da máquina a vapor, que aconteceu na Inglaterra, essa inovação disso aí, essa inovação, as possibilidades de produção da indústria elas se multiplicaram significativamente. A introdução da máquina a vapor ela aconteceu em vários outros setores da indústria, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles passaram a se tornar os líderes da indústria mundial e pregam cada vez mais o afastamento do Estado. O Estado, lembra, o Karl Marx defendeu a presença do Estado, principalmente na tentativa de contornar as falhas de mercado produzidas pelos choques, pelo conflito de interesse entre trabalhadores e empregadores. Os neoliberais, então, essa presença do Estado, ela meio que travou, ela meio que segura as possibilidades, por exemplo, da livre iniciativa. Então, os neoliberais, eles propõem novamente o afastamento do Estado das relações econômicas, certo? Isso no comecinho do século XX. Só que, um dos conflitos, o que acontece, vamos pensar em alguns conflitos mundiais. Ao final do século XIX, houve uma crise econômica que se iniciou na Europa e que se estendeu aos Estados Unidos. Não durou muito, mas é uma certa crise. Aí você tem, de 1914 a 18, a Primeira Guerra Mundial, que tem como cenário a Europa. Depois então a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 18. Aí você tem, em 1939 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda, depois antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a crise de 29, que é o craque da Bolsa de Nova York. Esse craque da Bolsa acontece em 1929, só que a crise se estende até os meados dos anos 30, da década de 30, 34, 35, dependendo do lugar, até um pouco mais. Dependendo do país, até um pouco mais. Essa crise se estende nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos já era a primeira economia do mundo. E se a primeira economia do mundo está em crise, naturalmente os seus fornecedores e seus clientes também sofrem os impactos dessa crise. Logo depois da crise de 29, então de 39 a 45, vem a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo passa a enfrentar crises sucessivas num intervalo muito curto e essas crises passam a exigir novamente a presença do Estado, né? Nesse sentido, o Keynes é um economista inglês, ele propõe novamente a presença estatal. O Keynes, na verdade, a gente não pode chamar ele de marxista, ele é um liberal. Só que a gente pode dizer que ele é um meio termo. Nem ele não prega totalmente o afastamento do Estado, mas ele também não prega a total participação do Estado. Ele defende a participação estatal principalmente em momentos de crise. Por exemplo, ele fala que enquanto a economia estiver vivendo na prosperidade, ótimo. Deve-se promover a franca expansão das relações econômicas. Mas principalmente em momento de crise é importante a participação estatal, porque com o dinheiro público pode-se promover o reaquecimento da economia. É o que ele chama de efeito multiplicador. Certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo atual. A gente está falando do coronavírus, certo? O coronavírus está exigindo que as pessoas fiquem em casa, que muitas atividades profissionais estão sendo paralisadas. E o que se faz com essas pessoas? Como é que se garante a sobrevivência dessas pessoas? Porque não é só o problema da doença, claro. O principal é defender a vida. Mas e as questões econômicas? Como é que essa pessoa paga as contas? As contas não deixam de chegar, né? Ela precisa ter uma renda. Como é que faz isso? Então, nesse ponto, o governo, não só o brasileiro, mas do mundo inteiro, está assumindo gastos, né, voltados à ajuda, ao apoio dessas classes menos favorecidas, principalmente das menos favorecidas. Então, dando um auxílio, dando uma certa verba, um salarinho mensalmente, eles garantem
minimamente, pelo menos, que essas pessoas consigam sobreviver, consigam alimentar suas famílias, continuem morando, né? Enfim, esse é o tal do gasto público defendido pelo Keynes, que tem um efeito multiplicador. Um outro exemplo é o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma verba que vem para as famílias mais pobres, mas que não fica no bolso da família mais pobre. Lembre, a renda média de uma família que recorre ao Bolsa Família é de R$ 200. Não passa muito disso. E o que essa família faz? Com esses R$ 200 ela vai gastar imediatamente no açougue, no mercado, na farmácia. Tá certo? Ou seja, graças ao dinheiro dado pelo governo aos mais pobres, esse dinheiro garante faturamento para o açougueiro, para o dono do supermercado, para o dono da quitanda, para o dono da farmácia, para o feirante. Tá vendo? Esse gasto tem um efeito multiplicador. Graças a isso, esse dono do açougue, talvez ele tenha que contratar uma pessoa a mais, porque ele não está dando conta graças ao dinheiro do Bolsa Família. Contratando um ajudante, ele está gerando emprego, ele está gerando renda e está gerando possibilidade de consumo para esse feirante, para esse ajudante dele. Ou seja, e ganhando o salário, esse ajudante ele também vai consumir no mercado, na quitanda, na farmácia, vai pagar a escola para o filho, vai pagar um aluguel. Tá certo? Então isso para vocês entenderem de que forma o gasto público, na visão do Keynes, tem esse poder multiplicador e que no final ele pode vir a reaquecer a economia. Então, na visão dele, principalmente em momentos de crise, é importante a intervenção estatal. Certo? Bom, por hora, é claro, o debate hoje, em todos os lugares do mundo, ele é muito presente. Né? Qual o debate, eu digo? O Estado tem que participar mais, o Estado tem que participar menos. Tá certo? Existe um meio termo? Como se faz? Qual é o momento propício para isso? Essa é uma discussão entre liberais e marxistas que não tem fim. Certo? Cada um tem a sua visão, o importante é que vocês saibam fundamentar, que vocês entendam esses pontos de vista e saibam fundamentar a sua visão, tá certo? Enfim, eu vou enviar para vocês esses 2 vídeos e vamos ver o que a gente... claro, acompanhem o texto que eu já mandei, tá certo? Lembrando, essa é a aula 5 do dia 8 de janeiro, de 8 de abril, tá certo? Um abraço a todos, se cuidem.